Agora, 8h08, vamos mudar de assunto com ele. Theo Cury, nosso analista, já aqui ao meu lado, está de olho na Procuradoria-Geral da República. Pelo menos 3 processos que envolvem a família Bolsonaro aguardam um parecer da PGR. E a gente está falando aqui de casos de grande repercussão, né, Theo? Já tem uma tendência e quais são, nesse momento, os cuidados, os receios da Procuradoria-Geral da República, já que estamos aí num ano eleitoral? Bom, a PGR ela tenta sempre evitar, por exemplo, apresentar denúncia no segundo semestre de um ano eleitoral para que não haja nenhum tipo de acusação de interferência indevida no processo eleitoral, para que não pese para um lado nem para o outro de uma eleição, ainda mais uma eleição polarizada. Mas nesse caso em específico não há nenhuma justificativa muito clara para essa demora da Procuradoria-Geral da República em se manifestar em alguns casos relevantes e que são considerados cruciais para o clã Bolsonaro. A gente está falando, por exemplo, da lei da dosimetria. Já há algumas semanas que o ministro Alexandre de Moraes abriu um prazo para que a Advocacia-Geral da União, a Procuradoria-Geral da República, governo do presidente Lula e o Congresso Nacional se manifestassem sobre essa ação que questiona a lei da dosimetria lá no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo já se manifestou desde o dia 8 de maio e a Procuradoria-Geral da República ainda não se manifestou. Sem a manifestação da PGR, esse caso não vai a plenário. Há ainda a liberação, depende desse envio da manifestação e do parecer da Procuradoria-Geral da República, ainda sem sinal de quando isso vai acontecer. Há ainda expectativa para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre aquele pedido de investigação do Flávio Bolsonaro e de Jair Bolsonaro no inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo e tentativa de convencer as autoridades norte-americanas a sancionar autoridades brasileiras. O Eduardo Bolsonaro é réu nesse processo. A PGR foi questionada a se manifestar e até agora não se manifestou. Há um parecer que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre, você vai se lembrar, aquele vídeo aquele discurso do Eduardo Bolsonaro em que ele menciona um vídeo que seria mostrado ao pai que está preso em prisão domiciliar, não poderia ter visto o vídeo. Isso aconteceu num evento nos Estados Unidos da CEPAC. Nunca houve uma manifestação da Procuradoria nesse caso. E mais recentemente, há um pedido que está com a PGR, esse dentro do prazo, esse sim dentro do prazo, para que a PGR diga se é favorável ou contra a revisão criminal que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma tentativa da defesa do ex-presidente de reverter a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão a que ele foi sentenciado pelo Supremo Tribunal Federal. Então são alguns temas que cabem à PGR se manifestar, mas que estão parados por enquanto no gabinete do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a despeito dos prazos que foram estabelecidos. Theo Cury, nosso analista, de olho aí em qualquer manifestação da Procuradoria-Geral da República, ele traz aqui pra gente. Valeu, obrigada, Theo. Valeu. Agora são 8h11. A gente vai trazer informações sobre os Correios, que registraram um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. O valor é quase o dobro do mesmo período do ano passado. É a Tayana Narcisa quem vai trazer informações para a gente sobre esse cenário que temos de dívidas piorando com relação aos Correios, esse resultado, receitas que não tiveram a melhora esperada, isso em meio a um plano de reestruturação. Vamos colocar em tela as imagens dos Correios, que eu vou aqui já trazendo alguns números para vocês, para ilustrar exatamente qual que é a situação da estatal. Então, foi esse prejuízo de 3 bilhões 150 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026. A gente está falando aqui de uma alta de 83% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, essa é a situação dos Correios, que tiveram aí também esse resultado puxado por um forte crescimento das despesas gerais e administrativas, puxado principalmente por conta das rescisões trabalhistas. Quando a gente olha para aquele plano de reestruturação dos Correios, também havia essa questão trabalhista envolvida. Plano de reestruturação que
está em vigor, com várias etapas aí sendo cumpridas, mas com esse prejuízo dos Correios de 3 bilhões 150 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026. Daqui a pouquinho, então, a Tayana conversa com a gente, traz mais números que a gente consegue ilustrar qual que é a situação da estatal.